Fala, meus discípulos, vocês estão bom? Então tá bom. Vamos fazer a resolução desse exercício 7 aqui, que fala o seguinte: efetue as multiplicações e, em seguida, simplifique o número irracional na representação com radical quando possível. Beleza. Então ele quer que a gente multiplique os exercícios, tá? Os valores, e depois que a gente simplifique quando possível, sempre usando a notação de radical, tá? Ou seja, usando a notação de raiz, tá? Então, sempre que for possível, a gente vai ter que fazer essa notação aí simplificada. Então, vamos para o exercício A. O exercício A fala o seguinte: raiz quadrada vezes raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 15. Então, eu tenho raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 15. Usando as propriedades de raízes aqui, a gente vai fazer a seguinte conta. Vai escrever todo mundo dentro de um único radical, tá? Porque eu tenho raiz quadrada com raiz quadrada, eu conservo a minha raiz com o meu índice, tá? E coloco todo mundo dentro de uma única raiz. Então, vai ficar 6 vezes 15. E 6 vezes 15 é o famoso 90. Então, raiz quadrada de 90. Porém, ele pede para a gente fazer a simplificação. Então, vamos fazer a simplificação. Então, vou pegar o 90 e vou fatorar ele. 90 por 2 dá 45. Por 2 não dá mais, mas por 3 dá. 45 por 3 dá 15. Por 3 dá 5. E 5 é primo, então só vai por 5 que dá 1, tá? Então, como é uma raiz quadrada e índice 2, eu vou ter que fazer agrupamentos de tamanho 2, ou seja, duplas. Então, a única dupla que eu consigo fazer aqui é essa com 3. Esse 2 está sobrando, esse 5 está sobrando. Todo mundo que sobra fica dentro da minha raiz, beleza? Então, vamos lá, continuar o exercício. Esse 3 aqui que eu consegui agrupar, vai sair da minha raiz. Então, ele vai sair da minha raiz. E dentro da minha raiz quadrada vai ficar o 2 com 5. O 2 com 5, multiplicando. E agora, para finalizar, eu vou multiplicar o meu radicando. O 3 no lado de fora eu não faço nada. Raiz quadrada de 2 vezes 5, 10. Então, resposta final para o exercício A é 3 vezes raiz quadrada de 10. Beleza? O exercício B, ele pede para fazer raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 6. Então, é a mesma coisa que a gente fez no exercício A. Tenho raiz com o mesmo índice, então eu vou conservar a raiz aqui com o índice, então vai ficar uma raiz cúbica, e vou colocar todo mundo dentro de uma única raiz multiplicando. Vai ficar 4 vezes 6. E 4 vezes 6 é o famoso 24. Então vai ficar a raiz cúbica de 24. Agora, eu tenho que simplificar isso daqui. Então, pega aqui o 24, fatora ele em primos. Então, por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3 e por 3 dá 1, tá? Como é raiz cúbica, eu tenho que fazer trios. Então, eu pego esse trio aqui de 2, pego esse representante e tiro da raiz. Esse 3 aqui que eu não consigo fazer trios, vai ficar dentro da minha raiz. Então aqui vai ficar o 2 que saiu, vezes a raiz cúbica do 3 que sobrou lá dentro. Não tem mais nenhuma continha para fazer. Resposta final, 2 vezes raiz cúbica de 3. Tranquilo? Então, o exercício B, feito aqui bonitinho. Vamos fazer agora o nosso exercício C. No exercício C, eu tenho a multiplicação de raiz oitava de 6 ao quadrado vezes raiz quadrada
de 6. Então, nesse exercício aqui, tá? Eu posso estar resolvendo ele de algumas formas, tá? Mas eu vou optar pela técnica de resolver índices aqui, tá? Então, ó, quando eu não tenho nada aqui na minha raiz aqui, significa que eu tenho um índice 2, tá? Então, nesse exercício C, eu não consigo aplicar a mesma técnica que eu utilizei no exercício A e B, de escrever todo mundo dentro de uma única raiz, um único radical. Por quê? Porque aqui eu tenho um índice diferente. Eu só consigo aplicar essa técnica quando eu tenho índices iguais. Então, o que que eu vou estar fazendo aqui nesse exercício? Eu vou pegar esse 8 e esse 2 e eu vou transformar ele em um número igual, em um número comum, tanto para o 2 quanto para o 8. Beleza? Então, eu vou pegar esses meus índices aqui e vou estar calculando o MMC entre esses dois valores. Então, eu vou estar calculando o MMC de 8 e 2, tá? Se você calcular o MMC de 8 e 2, vai dar o próprio 8, tá? Então, o MMC, para quem não lembra, pega o 8, pega o 2 e fatora os dois ao mesmo tempo. Então, por 2 dá 4 e aqui dá 1. Por 2 aqui dá 2 e aqui dá 1. E aqui por 2 aqui dá 1 e aqui dá 1. Agora eu multiplico todo mundo aqui. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, o MMC de 8 e 2 é 8. Se você lembrar, nem precisa fazer essa fatoração aqui embaixo. Só faz essa anotação aqui de MMC aqui. O corretor, quando você for fazer alguma avaliação dissertativa, ele saber que você calculou o MMC. Tá? Eu acho que eu falei um M a mais aí, é MMC. Beleza? Então, uma vez que eu tenho o MMC calculado, eu vou reescrever as minhas raízes aqui agora usando índice 8. Então, vai ficar raiz oitava de alguma coisa vezes raiz oitava de alguma coisa. Eu já vou preencher os radicandos aqui, tá? Aqui nessa minha raiz quadrada aqui do enunciado, o meu 6 também não tem potência. Só que quando não tem a potência visível, significa que ali existe o número 1, beleza? Por que que eu estou falando isso? Porque agora eu vou ter que arrumar os meus radicandos para adequar a essas mudanças que eu fiz, tá? Na primeira raiz aqui não teve nenhuma mudança, né? O meu índice já era 8. Se o meu índice já era 8 e ele continua sendo 8, significa que não mudou nada. Se não mudou nada, significa que o meu radicando também não vai mudar nada. Então vai continuar sendo 6 ao quadrado. Entretanto, esse meu índice aqui mudou. Então eu vou ter que arrumar o meu radicando, tá? Como que eu faço isso? Da seguinte forma: você vai pegar o seu índice novo, vai estar dividindo pelo seu índice velho. A resposta que der, você vai multiplicar pelo seu expoente velho, você vai multiplicar pelo expoente velho e vai descobrir quem que vai ser o seu expoente novo. Ou seja, a minha base 6 não muda, só vai mudar o meu expoente, tá? Então, ó, vamos ver lá. Como que vai ser essa conta? Vai ser 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 1 dá 4. Então, significa que o meu expoente novo aqui vai ser 4. Beleza? Uma outra forma de você pensar é a seguinte. Deixa eu apagar isso daqui. Uma outra forma de você pensar esse exercício é a seguinte. Qual é o número que multiplicado por 2 resulta em 8? Então, 2 multiplicado por quem vai dar 8? Vai ser 4. Então, quando eu pego o 2 e multiplico por 4, dá o 8, certo? Então, eu vou ter que pegar o meu expoente aqui e também vou ter que multiplicar por 4. Então, 1 multiplicado por 4 dá o 4. Por isso que apareceu o 4 aqui. Beleza?
Eu, particularmente, eu gosto de fazer da primeira forma, tá? Pegar o índice novo, tá? Eu gosto de pegar o índice novo, que foi aqui no caso o 8, faço ele dividido pelo índice antigo, pego essa resposta e multiplico pelo expoente antigo. A resposta que der aqui é o que eu vou por aqui. Beleza? Usando essa técnica, eu vou ter agora raízes com o mesmo índice. E uma vez que eu tenho raiz com o mesmo índice, eu posso agora estar aplicando a técnica que eu utilizei no exercício A e no exercício B, tá? Então, deixa eu só separar aqui para não confundir. Então, aqui, continuando na linha de baixo, vai ficar raiz oitava de 6 ao quadrado vezes 6 à quarta. Beleza? Agora que eu tenho o índice igual, eu posso fazer a técnica de escrever todo mundo dentro de uma única raiz. Tranquilo? Feito isso, eu continuo aqui a fazer as minhas contas do jeito normal, tá? Então, aqui, ó, igual raiz oitava de 6 elevado a multiplicação com potência de mesma base. Conserva a base e soma expoente. 2 com 4, 6. Então, 6 ao quadrado vezes 6 à quarta é a mesma coisa que 6 à sexta. Agora aqui, ó, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho um índice e eu tenho um expoente que é múltiplo de 2, tá? Então, eu posso fazer essa simplificação aqui, ó. Eu vou pegar o 8, vou dividir por 2. Vou pegar o 6 e vou dividir por 2. Beleza? Então, ó, eu vou fazer uma simplificação de índice expoente. E isso aqui vai ser igual raiz 8 dividido por 2 dá 4. Então, raiz quarta de 6 elevado a 3. Beleza? Então, eu simplifiquei índice e expoente por 2. 6 ao cubo significa que eu tenho um grupinho de 3 aqui dentro do meu radicando. Porém, para eu fazer a simplificação de radicando aqui, eu preciso fazer grupos de tamanho 4, porque o meu índice é 4. Então, significa que eu não consigo mais fazer nenhuma simplificação aqui de radicando. Portanto, essa resposta aqui já é a minha resposta final, tá? Então, a resposta final para esse exercício aqui é raiz quarta de 6 ao cubo. Se você quiser resolver 6 ao cubo, fique à vontade, mas não há essa necessidade, tá? Se você colocou a sua potência na menor base possível, já está satisfatório, beleza? Então, resposta final para o nosso exercício C é raiz quarta de 6 ao cubo. Acabou. Tranquilo? Vamos agora para o nosso exercício D. No nosso exercício D, a gente tem uma situação similar ao exercício C, ó. Eu tenho uma raiz cúbica de 9 de uma raiz quadrada, vou colocar o 2 aqui já visível aqui, uma raiz quadrada de 3 à primeira, tá? Aqui, ó, no 3 eu tenho potência 1, aqui no 9 eu também tenho potência 1, tá? Então eu gosto sempre de deixar visível esses valores invisíveis aí. Beleza? Então, eu tenho raiz cúbica de 9 à primeira vezes raiz quadrada de 3 à primeira. Como que eu vou resolver isso? Da mesma forma que eu fiz no exercício anterior, tá? Então, eu vou calcular aqui nesse caso aqui quem é o MMC entre 3 e 2, que são os índices que eu preciso arrumar. Então, MMC de 3 e 2. O MMC de 3 e 2, como 3 e 2 são números primos, o MMC é a multiplicação entre eles. Então, 3 vezes 2, 6. Então, o MMC de 3 e 2 é 6. Então, aqui nesse exercício aqui, o meu novo índice vai ser 6. Então, eu vou reescrever aqui, ó, raiz sexta vezes raiz sexta.
Lembrando que a base da nossa potência nunca muda, então vai ficar raiz sexta de 9 elevado a alguma coisa, vezes raiz sexta de 3 elevado a alguma coisa. Esse alguma coisa a gente vai ter que descobrir quem que é. Como que eu vou fazer? Eu vou usar aquela técnica de novo, tá? Eu vou pegar aqui, ó, o 6, vou dividir por 3. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Então, o meu expoente aqui, ó, vai ser 2. Vou fazer exatamente a mesma coisa, só que agora com 6 ali da raiz do 3 ali, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar esse 6 aqui e vou dividir pelo 2. Então, vai ser 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. Então, a potência que vai aparecer aqui é a potência 3. Beleza? Então, raiz cúbica de 9 vezes raiz quadrada de 3 é equivalente a raiz sexta de 9 ao quadrado vezes raiz sexta de 3 ao cubo. Uma vez que eu tenho o índice igual, tá? Eu posso escrever todo mundo dentro de uma única raiz, tá? Então eu vou aqui para baixo, ó. Vai ficar raiz sexta de 9 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Porém, o 9 aqui, ó, eu consigo escrever ele numa base 3. 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Por que que eu quero fazer isso? Para deixar a base da minha potência igual e usar aquela propriedade de conservar a base e somar expoente. Beleza? Então, ó, eu vou fazer a seguinte conta aqui, ó. Vai ficar raiz sexta. 9 é 3 ao quadrado. Então, vai ficar 3 ao quadrado. Então, esse 3 ao quadrado entre parênteses aqui é o 9. Só que o 9 está elevado ao quadrado. Então, eu preciso pegar esse 9 aqui e elevar ele ao quadrado. Beleza? Então, aqui eu tenho 3 ao quadrado elevado ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Então, é 9 elevado ao quadrado. Ou seja, eu não mudei o meu radicando, eu só escrevi ele de outra forma. E o 3 ao cubo continua ali, ó, 3 ao cubo. Agora eu tenho potência de potência dentro da minha raiz sexta. Então eu vou resolver a potência de potência. Potência de potência conserva a base, multiplica os expoentes. Então 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 à quarta, vezes 3 ao cubo, que eu não mexi até agora. Agora eu tenho 3 à quarta vezes 3 ao cubo. 3 à quarta vezes 3 ao cubo é uma multiplicação. Conserva a base, soma expoente. Vai ficar raiz sexta de 3 elevado a 4 mais 3, 7. Beleza? Tenho aqui agora a minha potência, um número 7 que é maior do que meu índice. Ou seja, eu consigo fazer grupos de tamanho 6, tá? Então, ó, com 7 números 3, eu consigo fazer um grupo de tamanho 6 e ainda vai me sobrar um. Ou seja, escrevendo isso que eu acabei de falar, eu consigo fazer um grupo de tamanho 6 vezes um grupo de tamanho 1. Soma aqui 6 com 1 dá 7, tá? Por que que eu estou fazendo isso? Por quê? Porque se eu consigo fazer grupos de tamanho 6, significa que eu consigo tirar ele da raiz. Então, esse 3 aqui que eu agrupei, ele vai sair da minha raiz sexta, e dentro da minha raiz sexta só vai ficar o 3 elevado à primeira, tá? Então, se você quiser colocar o 3 elevado à primeira aqui, tá? Se você quiser colocar a potência 1 aqui, não tem problema algum, ele é facultativo por, mas não é obrigatório, tá? Então, esse 6, esse 3 elevado a 6, eu tirei da raiz, que é esse valor aqui. Esse 3 elevado a 1 ficou dentro da raiz sexta, beleza?
Então, a resposta final para o meu exercício D é 3 vezes raiz sexta de 3. Beleza? Esse exercício D a gente fez bastante coisa nele, a gente aplicou bastante regrinhas, tanto de potência quanto de raízes, tá? Mas bem legalzinho de se fazer. Tranquilo, pessoal? Então tá aqui o exercício 7, exercício feito, exercício concluído e até a próxima.